Você que trouxe a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante a palavra de Deus. A Bíblia é infalível a palavra de Deus. Aleluias. Você que trouxe a sua Bíblia, Josué capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5, diz assim a palavra de Deus: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Podei-vos assentar. Graças a Deus. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O tema da mensagem que Deus quer falar conosco, nos ensinar nesta noite, nesses minutos que nós temos, o tema é procrastinar. O que significa isto? Deixar para depois. Procrastinar é a pessoa que deixa para depois. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu vejo isso. Amanhã eu tomo essa decisão. Amanhã eu tomo aquela decisão. Então, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, o procrastinar não é algo bom. Agora, principalmente quando se trata das coisas espirituais. Então, o texto que nós lemos aqui, Josué disse ao povo assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, ninguém poderia procrastinar, ninguém poderia deixar para depois. Santificai-vos está no presente. Então, se santifique, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então era algo que não se podia deixar para depois. Era algo que não poderia deixar para amanhã. Josué 24, 15, capítulo 24, versículo 15, a palavra diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, olha o que a palavra está dizendo aqui: escolhei hoje. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Escolha hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nada de ficar em cima do muro, nada de ficar procrastinando, deixando para amanhã, para decidir amanhã, para resolver amanhã. Ele falou assim, vocês escolhem, escolha hoje. Só que eu e a minha casa já decidimos, vamos servir ao Senhor. É uma decisão, precisamos tomar decisão. Não podemos ficar deixando para amanhã, deixando para depois, procrastinando. Essa atitude, procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. E essa atitude, ela é condenada por Cristo. Essa atitude é condenada por Jesus, deixar para amanhã.
O pastor Daniel sempre fala de um pássaro, que o canto dele é assim: amanhã eu vou, amanhã eu vou. Então sempre que chega no dia de amanhã, ele vai no outro dia. Então ele nunca vai. Amanhã eu vou, amanhã eu vou. E tem muitos crentes que estão assim. Se decida por Jesus amanhã. Entregue sua vida para Jesus amanhã. O Espírito Santo às vezes nos chama para orar amanhã. Às vezes o Espírito de Deus nos chama para ler a Bíblia amanhã. O Espírito Santo nos chama ao arrependimento amanhã. Nos chama a perdoar alguém, a pedir perdão amanhã. Então preste atenção, irmãos. Preste atenção que Deus quer nos ensinar. O perigo da procrastinação, de deixar para amanhã, de deixar para resolver depois, de deixar para decidir depois. Então essa atitude é condenada por Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Evangelho de São Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 57. Capítulo 9, a partir do verso 57. O título aí desse texto diz assim: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Então aquelas pessoas que querem seguir a Jesus, Ele põe à prova. Para ver, porque Jesus, Ele quer saber qual é a motivação do meu coração. Qual é a motivação do seu coração? Deus, Ele pesa nossos corações, nossos sentimentos, para ver qual é a real, qual é a motivação que está por trás da motivação do nosso coração. Então o título diz que Jesus, Ele põe à prova os que queriam segui-lo. E o verso 57 diz: indo eles caminho afora, alguém lhe disse a quem? A Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Entenda uma coisa: a pessoa falar é uma coisa, ela fazer é outra. Entre nós falarmos e fazermos há uma diferença. Muitas pessoas falam, mas não fazem. É melhor não falar e fazer. Seguir-te-ei por onde quer que fores. Aí Jesus põe a prova para saber qual é a motivação do coração, se há sinceridade naquilo. Porque nós podemos enganar uns aos outros. Não que devemos, entenda bem a minha fala, não que devemos enganar, mas nós podemos enganar uns aos outros, porque as pessoas não conhecem a motivação do nosso coração. Mas o Deus que nós servimos, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece. Não adianta eu falar: eu vou te seguir por onde fores, eu vou estar com o Senhor porque daí vier. Se aqui dentro não houver sinceridade, para Deus não vai valer nada aquilo. Precisa haver sinceridade aqui dentro. Seguirei por onde fores. Aí o verso 58 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha o que ele respondeu: eu vou te seguir, Senhor, por onde quer que fores, eu vou estar com o Senhor. Aí Jesus, então, quero ver se há sinceridade nisso daí. Aí ele diz, ele responde isto. O que ele quis dizer com essa resposta? Jesus estava informando aos seus discípulos que ele não tinha sequer o conforto de uma casa comum. Vocês querem me seguir mesmo? Eu não tenho sequer o conforto de uma casa comum.
Eu não tenho onde reclinar a cabeça. É isso mesmo que vocês querem? Porque o preço da salvação, quem pagou foi Jesus. Mas o preço de seguir a Jesus, nós precisamos pagar. Não tem nada a ver com o preço de salvação. O preço de salvação só um pode pagar, que é Jesus Cristo. Mas há um preço de seguir a Jesus. Eu preciso abrir mão de muitas coisas para seguir a Jesus, é o preço. É por isso que ele falou: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nenhuma casa comum. Isso implica em renúncia de alguns confortos e prazeres terrenos para seguir a Jesus. Ele está falando assim, ó: quer me seguir? Então vem. Eu não tenho casa não. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Os pássaros têm, as raposas têm, mas eu não tenho. Isso implica em renúncia de alguns confortos, de alguns prazeres terrenos para seguir a Jesus. Aí, a pessoa não pode procrastinar. Ela não pode deixar para amanhã. Senhor, se for preciso eu abrir mão de prazeres, de confortos dessa vida para te seguir, eu vou te seguir. É preciso decidir. É preciso haver decisão, resolver, solucionar, atitude, fidelidade. Aqui Jesus estava chamando a fidelidade. Aí tem pessoas que, aí não, aí já pesou um pouco, porque aí eu tenho que abrir mão de um conforto que eu tenho, eu tenho que abrir mão de um prazer terreno, eu tenho que abrir mão de alguma coisa que é tão boa para mim, para seguir Jesus. Aí as pessoas às vezes começam a pôr na balança para ver se realmente vale a pena seguir a Jesus ou não. Porque Jesus não esconde nada de ninguém, irmãos. Quer me seguir? Segue. Mas está pensando que vai ter todo o conforto do mundo? Que está pensando que vai ter tudo que você quer? É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve assim: se esperarmos em Deus só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, começa aqui. Porque começamos a viver o céu aqui, o céu na terra, mas vai se completar quando chegarmos lá. Então ele está dizendo: não espere em Deus só para essa vida. Sabe por quê? Para você não se frustrar, não se decepcionar. Não se decepcionar. Então ele estava informando aos seus discípulos: não tenham sequer o conforto de uma casa comum. Então ele estava dizendo que seguir Jesus implica em renúncia de confortos e prazeres terrenos. Renunciar, abrir mãos. Aí, irmãos, não podemos procrastinar. Eu tenho que abrir mão, não sei. O Espírito Santo está te mostrando aí o que é preciso abrir mão para seguir Jesus. Quer dizer uma coisa, irmãos: o que adianta? A Bíblia nos ensina, a Bíblia é muito clara. Igual alguém diz: mais claro que isso, só clara de ovo. Tem nada a ver, né? A Bíblia, irmãos, é muito clara. A Bíblia é muito clara. Para seguir a Jesus, precisamos abrir mão de muitas coisas. E Jesus deixa muito claro. Deixa as coisas muito claras. Quer me seguir? Tem que abrir mão disso, tem que abrir mão daquilo. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? O que adianta, irmãos? O que adianta? Temos um exemplo de alguém, não sei qual é a situação dele, já foi curado, se ele é salvo, se não. Eu não estou pondo em questão nada disso, que ser rico é errado, nada disso. Mas, por exemplo, Michael Schumacher sofreu um acidente, com toda a fortuna que ele tem, ninguém ouve falar dele mais. Está vendo, irmãos? O homem era um arquimilionário. Porque ele está vivo.
Não sei como está a situação dele. É por isso que Jesus fala: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação? Não estou dizendo também que ele é salvo ou não, se ele é crente ou não, estou dizendo isso. Eu quero dizer o seguinte: o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro, ter muito dinheiro e perder a tua salvação? Quero dizer uma coisa: é melhor perder muitas coisas aqui, é melhor sofrer perdas aqui, é melhor não ter tudo que eu quero aqui para ganhar o céu, e não abrir mão de Jesus. É isso que vale a pena. Entenda, é isso que vale a pena. Jesus é o único que vale a pena. Não perca Jesus, não perca Jesus, não deixe de seguir a Jesus. Não deixe de seguir Jesus. Aí no verso 59, aqui já é uma outra pessoa. Então ao primeiro ele disse que não tem nenhum conforto em seguir ele não. Vai ter luta, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter que abrir mão de muitas coisas para segui-lo. Ao outro ele disse, verso 39, a outro disse Jesus: segue-me. Ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então preste atenção. A outra ele diz: segue-me. Quer me seguir? Então segue-me. Aí ele falou assim: mas permita-me primeiro sepultar meu pai. Permitir-me ir primeiro sepultar meu pai era como se esse discípulo estivesse dizendo, preste atenção: não posso ser discípulo enquanto meu pai estiver vivo. Deixe primeiro eu cuidar do meu pai. Deixe primeiro eu cuidar do meu pai, para depois me tornar um discípulo. Ou seja, preste atenção, ele estava colocando uma situação terrena acima de Deus. Ele estava colocando uma situação pessoal acima de Deus. E isto adiava o seguir a Jesus por um período indefinido. Por quê? Por que isso? Porque Lucas não disse se o pai mencionado já estava morto, ou doente, ou em estado terminal. Então Lucas não disse que o pai estava morto, ou doente, ou em estado terminal. Aí quando aquele discípulo disse: permita primeiro sepultar o meu pai, ele estava adiando, ele estava procrastinando em seguir a Jesus. Ele estava dizendo assim: deixa eu cuidar do meu pai, deixa eu cuidar dele, e depois que ele adoecer e ele morrer, aí eu vou seguir-te. Ele estava dando uma desculpa, ele estava deixando para amanhã, ele estava procrastinando. Porque o texto não diz se o pai já estava morto ou não. Poderia estar doente, em estado terminal, ou nem está doente. O texto não diz, o texto não relata isto. Então era bem provável que este filho quisesse adiar a sua decisão. E tem muitas pessoas assim, adiando a sua decisão por seguir a Jesus, adiando a sua decisão por ter um compromisso com Jesus, adiando a sua decisão por fazer a obra de Deus, adiando a sua decisão por orar, adiando a sua decisão por ler a Bíblia, adiando a sua decisão por buscar mais a Deus, deixando para depois, deixando para amanhã, está se embaraçando com algumas coisas dessa terra, procrastinando, deixando para depois, deixando para amanhã. Então era provável que este filho estivesse adiando a sua decisão de seguir a Cristo, e tenha usado seu pai como desculpa. Agora entenda uma coisa: Jesus não ensinou as pessoas a abandonarem suas responsabilidades para com a família. Não é isso que Jesus está falando. Até mesmo que a Bíblia nos ensina que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Então Jesus não está dizendo que nós não devemos cuidar da nossa família, mas frequentemente ele estava exortando
à luz de suas verdadeiras motivações. Jesus estava levando aquele homem a olhar para dentro de si e para ver as suas verdadeiras motivações. Ele não disse que você não pode cuidar do seu pai. Ele não disse que você não pode cuidar da sua mãe. Ele estava levando aquele homem a fazer uma alta análise de si mesmo para ver qual era a real motivação. Porque Jesus, como Deus, Ele conhecia a motivação daquele homem, que aquele homem estava dando uma desculpa. E quem dá desculpa para Deus, não adianta nada, porque Deus conhece a motivação do nosso coração. Deus conhece, irmãos. Deus conhece o mais profundo do meu coração. Deus conhece o mais profundo do seu coração. Aquilo que você, nem mesmo você conhece, Deus conhece. Ele sonda os nossos corações. Ele conhece os nossos corações. A palavra de Deus diz que antes mesmo das palavras saírem dos nossos lábios, Deus já sabe o que eu vou falar. Então, pessoas que estão dando desculpa para Deus, Ele conhece o seu coração. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Eu não estou orando por causa disso. Ele sabe se é verdade. Eu não estou lendo a Bíblia por causa disso. Ele sabe se é verdade. Eu não estou ouvindo a igreja por causa disso. Ele sabe se é verdade. Eu não me decidi por Jesus ainda por causa disso. Ele sabe a motivação do seu coração. Ele sabe o que passa no meu coração e o que passa no seu coração. Então Jesus, Ele condena essa atitude de procrastinar, de deixar para depois, de resolver depois. Os homens e mulheres de Deus evitam também a procrastinação. Salmos capítulo 27, versículo 8. Os homens e as mulheres de Deus evitam a procrastinação, o deixar para depois, o deixar para resolver depois. O texto diz: quando tu disseste, olha só, quando tu dissestes, buscai o meu rosto, olha só a prontidão em responder, aleluias. Olha a prontidão em obedecer. Quando tu disseste, volta por favor, Jonathan. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto. Aí olha a prontidão. O meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Aleluias. Não deixou para depois, não deixou para amanhã. No teu rosto, Senhor, eu buscarei. Prontidão em obedecer à voz de Deus. Aleluia, aleluias. Aí eu pego a minha vida por experiência. Quantas vezes o Espírito de Deus está nos compelindo, está nos impulsionando a orar. Quantas vezes a gente não ora naquele momento? Quantas vezes o Espírito de Deus está nos compelindo, nos impulsionando a ler a Bíblia e a gente não lê. Aqui o salmista disse: quando tu dissestes, buscai a minha face, buscai o meu rosto, prontamente ele disse: a tua face eu buscarei. Não deixou para amanhã, não deixou para depois. Imediatamente, a tua face eu buscarei. Assim que Deus disse, buscai, o coração disse, buscarei, buscarei. Todas as vezes que o Espírito de Deus me compelir, me impulsionar a orar, que eu possa ter a mesma prontidão, eu buscarei, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, prontidão em obedecer. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 6, versículo 7. Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. E aqui esse texto, nós usamos muito para as pessoas que não têm Deus ainda.
Mas esse texto se aplica a mim, esse texto se aplica a você, se aplica também a nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quero dizer uma coisa: o fato de estarmos dentro de um prédio, de uma igreja, de uma instituição religiosa, não significa que o nosso coração está realmente voltado para o Senhor. Lembre-se que Deus, Ele pesa, Ele sabe as motivações do seu coração. Tem pessoas que vêm na igreja, mas vêm como se fosse passear, vêm como se fosse para um clube social, não vem buscar, não tem sede, não tem sede. Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha e beba. Mas tem pessoas que vêm e não têm sede. Então esse texto aqui se aplica a mim, se aplica a você. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, significa que haverá, que chegará um dia onde as pessoas buscarão, mas não encontrarão. Ai, irmãos, nós podemos buscá-lo e achá-lo. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto Ele pode ser achado, buscai. Invocai-o enquanto está perto. Significa que chegará um dia que Ele estará longe. Ai, irmãos, a palavra de Deus é fantástica. Chegará um dia que Deus estará longe, longe. Então as pessoas vão buscá-lo, vão invocá-lo, mas Ele não estará perto. Mas hoje a palavra de Deus nos diz: perto está o Senhor daqueles que o temem. Deus está perto hoje. Deus está perto de você hoje. Deus está perto de mim hoje. Então buscai ao Senhor, invocai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluias! Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. Irmão, isso aqui é Bíblia. Podemos ficar falando isso aqui a noite inteira. Que maravilha! Isso aqui é Bíblia. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Assim eu creio, assim eu acredito. Deixe o ímpio o seu caminho. Está nos falando. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aleluias! Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, irmãos, assim que Deus disse: buscai, o coração disse: buscarei. Hoje Ele pode ser encontrado ainda. Hoje Ele está perto. Hoje Ele está perto. Perto está o Senhor dos que o temem, dos que o buscam. Perto está o Senhor. Hoje quem o buscar o encontrará. Hoje quem o buscar o achará. Aleluias! Hoje quem tiver sede, venha, beba da água da vida. Que tenhamos sempre essa prontidão em obedecer. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quantas vezes Deus fala: perdoa aquela pessoa. Perdoar. Quantas vezes Deus fala: vai lá e reconcilia com aquela pessoa. E eu reconciliar? Quantas vezes o Espírito Santo nos impulsiona a orar? E o interessante é que o Espírito Santo, Ele conhece o nosso coração, as nossas necessidades, irmãos. Sempre que Ele nos impulsiona a orar, é porque tem algo que Ele quer fazer, é algo que Ele quer realizar, algum livramento, alguma bênção, alguma porta, alguma coisa. Mas às vezes a gente não ora, não obedece.
Quantas vezes o Espírito Santo nos diz: lê a Bíblia, leia a sua Bíblia, vai meditar. Aí, irmãos, é tão gostoso quando tem um versículo que arde, que queima em nosso coração, e às vezes mesmo assim a gente não lê. Prontidão em obedecer, não procrastinar, não deixar para depois, não deixar para amanhã. Então os homens e mulheres de Deus evitam a procrastinação, o deixar para depois, o deixar para amanhã. Eu devo evitar a procrastinação em pelo menos duas situações. Eu devo evitar a procrastinação ou deixar para depois em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. O pastor Daniel falou aqui de manhã: existem muitas vozes competindo com a voz de Deus. Há muito barulho acontecendo. Há muitas coisas acontecendo para nos distrair de ouvir a voz de Deus. Sendo que a única voz que precisamos ouvir é a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, ouça e obedeça. Ouvir e não obedecer é o mesmo que não ouvir. Ouvir e obedecer gera bênção, aleluia. Quando eu ouço e obedeço, gera bênção. Quando eu ouço e obedeço, gera milagre. Quando eu ouço e obedeço, a porta se abre. Quando eu ouço e obedeço, o milagre acontece. Quando eu ouço e obedeço, os céus se abrem. Salmos capítulo 95, versículo 7 e versículo 8. Salmos 95, verso 7 e verso 8 diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, preste atenção, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Então preste atenção, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu não devo endurecer o meu coração. Vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil vir até Cristo amanhã do que hoje. Vai ser mais difícil vir a Jesus amanhã do que hoje. Portanto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Nós jamais saberemos como o jugo de Cristo é suave, até que ele esteja preso ao nosso pescoço. Ninguém vai saber como o jugo de Jesus é suave, até que ele esteja preso em nosso pescoço. Eu preciso vir a Jesus hoje. Nem quão leve é seu fardo, até que você o tome. Jesus disse: vinde a mim. Está sempre convidando. Ele não impõe, Ele não obriga. Existem certas seitas que eles obrigam, e as pessoas têm que fazer. E se não fizer, tem os guias, tem punição, tem que fazer, tem que obedecer, vai lá e faz. Se não fizer, vai ter problema. Se não fizer, vai ter retaliação. Mas Jesus não obriga ninguém. Jesus convida. Jesus é um cavalheiro. Ele convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados
sobrecarregados. Aí vem a promessa: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve e suave. Jesus convida a entregar a sua vida a Ele, a vir a Ele, a ir até Ele. O salmista nos adverte a não endurecermos o nosso coração. Não, irmão, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Tem um texto que diz que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Não endureça o seu coração. Então o salmista aqui, ele nos adverte a não endurecermos o nosso coração, como Israel fez no deserto, ao continuar a resistir à vontade de Deus. Israel no deserto endureceu o seu coração, resistindo à vontade de Deus. Está registrado em Êxodo capítulo 17, verso 7. Êxodo 17, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, Deus, Ele fez sair água da rocha. Estão com sede? Aí até que Moisés toca na rocha. Mas aí, irmãos, é tanta gente falando no ouvido de Moisés, reclamando, que ele chega lá e fere a rocha com ira. E aquela rocha apontava para Jesus. Aí, quer beber água? Então toma. Bateu na rocha. Aí ele foi impedido de entrar em Canaã, porque ele desobedeceu a Deus. Mas aí Deus fez sair água da rocha. Estamos com sede. Chegaram em Mara, as águas eram amargas. Aí Deus falou assim: faz isto, e a água se tornou potável. Eles tinham fome, Deus mandava maná para se alimentarem. Queria comer agora, era um churrasquinho. Aí Deus mandou codornizes, eles comeram até não aguentar mais. Deus havia tirado eles lá do Egito com mão forte, porque a palavra diz que o clamor do povo chegou até Deus, e Deus desceu para ver o que estava acontecendo, e Deus foi lá e livrou o povo com mão forte. Deus abriu o mar para eles passarem. Aí aqui, eles estavam com o coração endurecido. Você não pode endurecer o seu coração. Eu não posso endurecer o meu coração. E aqui eles disseram assim, diz assim: chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O que eles estavam dizendo aqui? Ou seja, será que Ele conseguirá nos ajudar ou não? O povo estava dizendo assim: será que o Senhor conseguirá nos ajudar ou não? O coração estava endurecido, porque eles haviam se esquecido de tudo aquilo que Deus fez, realizou no meio deles. Então não podemos, irmãos, não podemos endurecer os nossos corações. O povo aqui no deserto, eles estavam tão convencidos de que o Senhor não poderia livrá-los, que simplesmente perderam a fé. Você não pode perder a sua fé, você não pode endurecer o seu coração, porque o mesmo Deus que te livrou no passado, Ele te livra hoje, Ele te livra amanhã, porque Ele não muda. Então não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Não deixe de ouvir a voz de Deus.
Eu não posso procrastinar em ouvir a voz de Deus. Eu já passei por tantas lutas, tantos problemas, que agora meu coração está endurecido. Eu não vou ouvir mais a voz de Deus. Não, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir, não endureça o seu coração. E Deus está falando com você hoje. Deus fala conosco todos os dias. Todos os dias Deus está falando conosco. Então eu não devo procrastinar em ouvir a voz de Deus. E em segundo lugar, eu não devo procrastinar em glorificar a Deus. Eu não devo deixar para amanhã, procrastinar em glorificar a Deus. Irmãos, não podemos deixar de dar glória a Deus. Dar glória a Deus significa exaltá-lo. Dar glória a Deus significa adorá-lo. Não deixe para amanhã. A oportunidade é hoje de adorar a Deus, de reconhecer a Deus. Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és Deus e não há outro Deus além de Ti. Tu és maravilhoso, Tu és digno de glória, de honra, de louvor para sempre, sempre. Não perca a oportunidade de adorar a Deus. Aleluias! Não perca a oportunidade de exaltar a Deus, de bendizer a Deus, de reconhecer a Tua grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A Bíblia nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Os pássaros louvam ao Senhor. Aleluias! Os ventos estão louvando ao Senhor, as árvores, os peixes. Eu assisti um vídeo uma vez que os astros no espaço, eles emitem um som. Aleluia! Toda a natureza, todo ser louva a Deus, adora a Deus. E nós que somos seres que temos entendimento, inteligência, não podemos deixar de louvar a Deus. A Bíblia diz: todo ser que respira. Quem aqui está respirando? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Irmãos, tem pessoas aqui, 48 anos, 60 anos, 70 anos, 40 anos, 30 anos, 15 anos, desde que você nasceu, o seu coração está lá, sabe quem está mantendo o seu coração batendo? É o Senhor, é o Senhor. 40 anos, 50 anos, 60 anos, aleluias, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, aleluias, 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 aleluias. Quando vamos ver lá a gravidez da esposa, aí tá aquela bolinha de carne e tá lá, e vai batendo 70 anos, 80 anos. E Deus está conservando, e Deus é Deus que está conservando. Aleluias, oh glória a Deus, aleluias. Jeremias argumenta com seus compatriotas para deixarem seu orgulho e darem glória ao Senhor. Deixe o orgulho de lado, meu irmão. Às vezes é vergonhoso falar, mas às vezes ficamos com vergonha de dar glória a Deus. Pessoas que adoram deuses falsos, deuses estranhos, eles vai lá, faz o desfile no meio da rua, nas esquinas, e não estão nem aí para quem está olhando. Eles estão lá cultuando o Deus deles, eles estão lá, e tantas outros segmentos religiosos estão lá cultuando o Deus deles. E nós, o povo de Deus, o povo que adora o Deus vivo, às vezes temos vergonha de
de dar glória a Deus. Não deixe para amanhã. Dê glória a Deus aonde você estiver, quando o Espírito Santo tocar no seu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então Jeremias aqui estava argumentando com seus compatriotas para deixarem o seu orgulho e darem glória a Deus, reconhecer a tua soberania, a fim de que não venha sobre eles a escuridão. Vamos ler Jeremias, capítulo 13, verso 16. Então ele estava levando o povo da glória a Deus, reconhecer a sua soberania, a fim de que não venham sobre eles a escuridão, e eles tropeçam como na noite. Olha o que o texto diz: dai glória ao Senhor, vosso Deus. Jeremias dizendo: dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Então Jeremias está aqui, ele argumenta aos seus compatriotas para deixarem o orgulho de lado e darem glória a Deus, reconhecer a tua soberania, a fim de que não venha sobre eles a escuridão e eles tropecem como na noite. João capítulo 12, verso 35, Evangelho de João 12, verso 35. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz, aleluias, ainda está convosco. A luz ainda está conosco. Aleluias. Dê glória a Deus, porque a luz ainda está conosco. Por um pouco de tempo andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas você e eu podemos dar glória a Deus, porque a luz ainda está no meio de nós, e nós sabemos para onde estamos indo, porque a luz está no meio de nós. Aleluia! Aleluias! A luz ainda está no meio de nós. Aleluias. A palavra de Deus também diz: lâmpada para vossos pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluias. A luz ainda está no meio de nós. Então dê glória a Deus, porque nós sabemos de onde viemos de Deus. Foi Deus quem nos fez. As três maiores perguntas da humanidade desde que o mundo é mundo: de onde viemos, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. A Bíblia nos responde: nós viemos de Deus. Eu não vim do macaco, não. Teoria da evolução, Neandertal, vai evoluindo. Não. Aqui em que eu creio? Aqui em que eu creio? E aqui vem uma palavra para vocês que estão estudando. Na escola, eles ensinam isto: teoria da evolução. Se tiver uma prova, o que você vai responder? Segundo a teoria da evolução. E se te perguntar assim: o que você crê? Eu creio na Bíblia. Aleluia. Eu respondo aqui porque eu tenho que ter nota na escola. Mas o que você crê? Eu creio na Bíblia. O homem, então eu creio que a Bíblia diz: formou o Senhor o homem do pó da terra. Aleluia. E a mulher Deus tirou da costela do homem. Então eu vim de Deus e Ele soprou um fôlego de vida em mim. Então eu vim de Deus. A primeira resposta está aí. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para glorificar a Deus. Aleluia. Deus te criou para a glória dEle. Aleluia. Deus nos criou para a glória dEle. É a segunda resposta.
Eu estou aqui para a glória de Deus. E a terceira, para onde eu estou indo? Eu estou caminhando para Canaã. Eu estou caminhando para Canaã. Canaã, meu destino. Canaã, meu destino. O que você está fazendo? E aqui, o que você está fazendo aqui? Aqui eu estou como peregrino. Aqui eu estou como forasteiro. A minha pátria não é aqui. A minha morada não é aqui. Eu estou caminhando para Canaã celestial. Aleluias, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para o lar, eu estou indo para o meu Pai, aleluias. O Pai Nosso, Pai Nosso que está nos céus. Eu estou voltando para o meu Pai. Eu estou de passagem. Eu vim de Deus. Eu vim do pó. Vim de Deus. Ele assoprou o fôlego de vida em mim. Eu estou aqui para a glória de Deus, como peregrino e forasteiro. E eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. A minha casa não é aqui. A minha morada não é aqui. Eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui. Mas o meu coração está dizendo: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluias. 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 De passagem. De passagem. Se tem alguém aqui, eu estou gostando tanto desse mundo aqui, que eu já até tirei o visto de permanência. Misericórdia, irmão. Não tira visto de permanência, não. Você é passageiro, você é estrangeiro aqui nessa terra. Não, olha, aqueles que se tornam amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus. Mundo aqui é o sistema, mundo aqui é tudo que está aí. Não se iluda com isso daqui, meu irmão. Não se iluda, porque a Bíblia nos diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que? Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Aleluias, aleluias, aleluias. Não se iluda com isso daqui, não se iluda. Esses dias eu vi uma reportagem dizendo que isso não é para agora não, daqui a milhões de anos está para ter uma colisão, não sei se é de um planeta, um meteoro, não sei, que vai colidir com a Terra e vai tudo queimar, e isso daqui vai queimar tudo. Eu falei, está na Bíblia. Aleluias. Isso daí, a probabilidade é para milhões e milhões e milhões de anos. Para ficar tranquilo. Aí eu falei, está na Bíblia, porque a Bíblia diz que essa terra aqui está sendo guardada para o fogo. Então a ciência, ela só vem a comprovar aquilo que já está na Bíblia. Está na Bíblia, irmão. Na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Então, a luz ainda está no meio de nós. Ande na luz, para que você não tropece. O orgulho cega as pessoas para os valores corretos e traz escuridão. Tem pessoas que são tão inteligentes, irmãos, inteligentíssimas, mas o orgulho cega aquela pessoa para os valores corretos e faz com que aquelas pessoas andem na escuridão. Encerrando agora, razões para evitar a procrastinação. Para encerrar aqui, razões para evitar a procrastinação ou deixar para amanhã. Primeira razão, o presente é o tempo aceitável. O presente é o tempo aceitável. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios 6, 2. O presente é o tempo aceitável. Olha o que diz o texto. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo
Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Motivo para evitar a procrastinação. Hoje, o tempo presente é o dia, é a hora aceitável. Hoje é o dia oportuno de você se reconciliar com Deus. Hoje é o dia oportuno de você se reconciliar com Deus. Você que nos ouve, hoje é o dia oportuno de você se reconciliar com Deus. Deus te trouxe aqui para te falar isso. Deus te colocou na frente desse aparelho para você ouvir isso. Hoje é o dia. Hoje, o Espírito está apelando a você. Hoje o Espírito Santo está apelando a você. Por meio de um embaixador, em nome de Jesus, que você se reconcilie com Deus, que você se reconcilie com Deus. Hoje ainda é tempo oportuno de você se reconciliar com Deus. Amanhã pode ser tarde demais. Então o primeiro motivo é porque hoje é o dia aceitável. Segundo motivo, para não procrastinarmos, para não deixarmos para amanhã, pela incerteza da vida. Pela incerteza da vida. Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Pela incerteza da vida, irmãos. Nossa vida é uma incerteza. Olha o que diz Provérbios. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Não te orgulhes do dia de amanhã. Não te presumas do dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã trará. O futuro pertence a Deus. O futuro pertence a Deus. Não o dominamos, nem temos capacidade de administrá-lo. Gloriar-nos do dia de amanhã é tola pretensão, arrogante previsão e falsa segurança. E para encerrarmos aqui, Tiago nos alerta. Tiago capítulo 4, verso 13 ao 16. Tiago 4, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, olha só, quem diz assim, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco. O vapor ele aparece e logo desaparece. Isso é a vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, ao invés de dizer eu vou fazer, devias dizer se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como está, é maligna. Aquele pois, até o 16, obrigado. Toda a glória, tal como está, é maligna. Então, irmãos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Só faremos isso ou aquilo se Deus quiser. Eu vou trabalhar amanhã, se Deus quiser. A semana que vem eu vou fazer isso, se Deus quiser. Só faremos isto ou aquilo, se Deus quiser. Só iremos a esse ou aquele lugar, se Deus permitir. Não podemos e nem temos certeza de que estaremos vivos daqui a alguns minutos.
Devemos viver cada momento da vida em profunda humildade e plena dependência de Deus, sabendo que nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, verso 28. Atos 17, verso 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 17, 28. Porque nele vivemos, aleluias, em Deus, e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos... Então é só essa parte A. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluias! Ele é quem a todos dá vida. Quem aqui tem 60 anos? 65? 50? Ali, 50. Então tem 50 anos, chefão, que Deus te deu a vida, e seu coração estava lá ainda no ventre materno, já estava assim, ó, e continuou batendo até hoje. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Aleluias! É Ele que dá vida. Ele é quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Longe de nós gloriarmos no dia de amanhã, devemos nos gloriar em Deus, em cuja mão está o nosso futuro. Então eu não devo deixar para amanhã, procrastinar. Em segundo lugar, pela incerteza da vida. E concluindo, não deixe para depois, não deixe para amanhã, porque pode ser tarde demais. Amém, irmãos? Coloque de pé no seu lugar neste instante.